Eu falar por último, a gente vai passar a palavra agora para o senhor Francisco Dalquiavon, Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, CONCRAB. Agradecendo ao senhor Daniel. Bom, boa tarde a todas e a todos. Creio que a presença, principalmente das companheiras aqui, né, catadores aqui de Brasília, de material reciclável, nos dá uma noção do que esse projeto representa para nós. Geralmente, o cooperativismo, historicamente, foi constituído de um universo muito masculino. E aqui nós encontramos, na organização, principalmente da Unicatadores, a grande participação feminina no mundo do cooperativismo. Nós, nos assentamentos de reforma agrária, adotamos também a cooperativa como forma, como instrumento de organização econômica e social dentro dos assentamentos. Hoje nós temos mais de 150 cooperativas organizadas com agroindústrias, no qual o grande objetivo nosso, e que a cooperativa, esse instrumento que a cooperativa nos permite, é de que nós desenvolvemos as agroindústrias no campo, para que a juventude tenha a possibilidade de trabalhar e permanecer no campo e não encher os grandes cinturões das grandes cidades. Então, nesse sentido, eu creio que esse projeto de lei, como foi uma discussão muito longa, o Daniel Reck acaba de fazer todo um relato do processo longo que foi, nós entendemos que há uma necessidade de que seja aprovado nessa casa esse projeto de lei da forma como ele está, pois ele representa a discussão histórica de um projeto de lei para as cooperativas brasileiras. Creio que certamente alguém vai dizer, não, mas falta uma coisa, falta outra. Não é claro, ele não é perfeito. Mas eu creio que, a partir da aprovação desse projeto de lei, nós possamos depois, com outros projetos, ir complementando, mas nós temos que ter um projeto dessa natureza. Então, para nós, nos assentamentos de reforma agrária, nós temos aproximadamente 900 mil famílias assentadas em assentamentos de reforma agrária. Se a gente multiplicar isso por 3, são em torno de quase 3 milhões de pessoas. Nós temos nesses assentamentos mais de 1.000 associações. E que essas associações, na medida em que o projeto for aprovado, que se torne um instrumento facilitador do associativismo. Eu creio que essas, em torno de mais de 1.000 associações, se transformarão em cooperativas. Então, elas só não são cooperativas hoje porque a legislação atual não dá essa facilidade que esse projeto de lei nos oferece. Então, creio que um outro fator importante, nós tivemos, há 2 anos atrás, uma mudança na lei trabalhista, e no qual essa mudança, no meio urbano, hoje o cooperativismo tem um papel muito importante. Por quê? Porque não se emprega mais as pessoas com emprego como se fazia antigamente. Então, a cooperativa pode ser um instrumento de agregação desses quase 15 milhões de desempregados que tem no meio urbano. Porque a grande empresa não é mais a grande produtora de emprego nesse país. O que gera emprego nesse país são as pequenas unidades comerciais, industriais, assim por diante. Então, o cooperativismo tem que contemplar essas pessoas que a iniciativa privada jogou na rua.
Então, nós temos um instrumento, que é a cooperativa, muito importante para unir esse universo de pessoas, de trabalhadores, que estão, tanto no meio urbano como no meio rural, desempregados, e que as empresas privadas não dão emprego e não têm capacidade para fazer isso hoje. Então, eu creio que, no terceiro ponto, esse projeto de lei também vai dar oportunidade à organização econômica e social dos trabalhadores, né? Então, nós entendemos de que, hoje, não se resolvem mais os nossos problemas em torno da individualidade do nosso indivíduo. Ou nós se organizamos em torno de um instrumento semelhante ou da cooperativa, ou então nós teremos muita dificuldade de tocar a nossa vida no dia a dia. Exemplo disso é a Unisol, né, que, com o decorrer do tempo, a Unisol surgiu no quê? Nas empresas que faliram, nas empresas privadas que faliram no meio urbano. Eles assumiram, os trabalhadores assumiram e organizaram a cooperativa e está funcionando até hoje. Então, eu creio que hoje nós temos uma situação colocada no país, no qual a cooperativa, como forma de organização econômica e social, é o grande instrumento para sair dessa crise econômica que nós estamos mergulhados em função das políticas que esse governo fez. Um outro fator, acho importante destacar, que esse projeto, ele permite a democratização, porque a cooperativa é uma forma democrática de participar da economia do país, de participar da organização das pessoas dentro das unidades de produção. Eu creio que há um outro fator que ele é muito presente no meio rural, que é o seguinte: no governo Lula e Dilma, nós tivemos 2 programas que foram fundamentais para o meio rural, que é o PA e o PENAI. Então, hoje nós precisamos de que nós organizamos a produção agrícola em torno de cooperativas, porque nós possamos processar aquilo que nós produzimos e agroindustrializar a grande parte dos alimentos que nós produzimos hoje na agricultura, para que cheguem nas escolas dos filhos de vocês, para que cheguem nos lugares mais interioranos, digamos. Porque há uma questão muito importante, principalmente no PENAI, é de que a única forma de que um filho de um pobre possa comer produto orgânico é quando as cooperativas que produzem a produção orgânica entregam para a alimentação escolar e para o PA. Porque aí esse produto orgânico chega até os pobres. Senão a produção orgânica fica restrita à classe média e à elite brasileira que tem dinheiro para comprar. Então, a cooperativa é um instrumento no qual permite de que a produção orgânica agroecológica produzida no campo, ela chegue na mesa, na boca, na alimentação de todas as escolas, no qual os filhos dos pobres também têm esse direito de se alimentar com alimentação saudável. Nós produzimos, nessa última safra, que terminou de colher em março, no Rio Grande do Sul, mais de 500 mil sacas de arroz agroecológico. E nós temos como prioridade a venda desse arroz para as escolas públicas, para que todo mundo tenha acesso a essa produção que nós fizemos. Porque nós temos que ir aproximando aquele que produz e aquele que se alimenta, que é o homem do campo e o homem da cidade, que o mercado separou. Então, nós temos hoje
iniciamos também no sul da Bahia e no Maranhão a produção de arroz orgânico em grande escala, que nós queremos de que a sociedade brasileira reconheça de que é possível, através da agroecologia, através da produção orgânica, ter uma produção para a sociedade inteira, para a sociedade brasileira. Nós temos condições de dar essa resposta às necessidades da sociedade brasileira. Então, por isso, até hoje, nós fizemos uma grande defesa a esses dois importantes programas que estavam no governo Lula e Dilma, que é o PA e o PENAI, que é uma maneira justa, no qual o produtor recebe um pouco mais e esse alimento chega também na mesa da classe trabalhadora. Então, creio que a cooperativa se torna um grande instrumento de organização da produção agroecológica. Então, creio que nós estamos dando passos importantíssimos e, se for aprovado esse projeto de lei, eu não tenho dúvida que nós multiplicaremos em milhares as cooperativas nesse país e essas 4 organizações aqui têm condição de fazer isso hoje, se tiver um programa de estímulo ao cooperativismo. Obrigado. Obrigado, senhor Francisco. Convidar aqui para a mesa também o senhor Vander